Olá, turma! Estamos aqui novamente, mais uma aula. Um prazer estar com vocês, continuando esse tema maravilhoso, o pecado. Um tema que a gente precisa aprender sobre ele para fugir dele. Hoje a gente vai ver coisas muito interessantes, as características do pecado, para que a gente entenda ele, para que a gente realmente perceba o que na nossa vida é pecado, o que não é, para que a gente se afaste dele e assim possamos nos aproximar do Senhor, porque o pecado causa separação entre nós e o Senhor, a Bíblia diz. Então, se você leva uma vida de pecado, não se iluda. O Senhor não faz parte dessa vida, porque Ele é totalmente santo. E um pecado somente que Adão cometeu lá atrás, na desobediência, Adão e Eva, foi suficiente para eles serem expulsos do jardim e nunca mais terem a visita diária do Senhor, né? Mas graças a Deus que o próprio Senhor sempre teve um plano de enviar seu Filho, que veio à terra, viveu sem pecado, se entregou por nós, pagou o preço do pecado, que era a morte, por isso ele teve que morrer, porque o preço do pecado é a morte. E assim Cristo morreu por nós, para que nós não precisássemos morrer. Hoje a gente tem a possibilidade de, em Cristo, vivermos eternamente. Amém? Então vamos continuar. Pai, obrigado por mais uma oportunidade rica. Espírito Santo, vem e fale aos nossos corações. Tire todas as distrações, Senhor, tanto aqui no presencial quanto na turma do online, que vai estar ouvindo isso no carro, ou em casa, ou no ônibus, em qualquer momento que o Senhor os atrair. Então ajuda-os a estar focado para que aprendam cada vez mais e melhor tudo que o Senhor está ensinando a nós. E te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Vai lá, Duda, vamos continuar aí de onde a gente parou, que são as características do pecado. Queremos olhar agora o pecado um pouco mais de perto, como se estivéssemos observando debaixo da luz de um potente microscópio para descobrirmos algumas das características desse horrendo e mortal vírus. Pecado é um ato voluntário. Pecamos porque queremos tanto quanto Jesus não pecou porque não queria pecar. Hebreus 2:18 e 4:15. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Passa lá para Bia. Está falando de Cristo, tá? Esses dois textos aí. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pôde ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Muito bom. O interessante aqui já é que é bem claro esse texto, né, Bia? Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Deus até prova. Provação é diferente de tentação. Provação é Ele te permitindo passar por uma circunstância difícil para que a sua fé seja aprovada, para que você permaneça crendo que o Senhor cuida de você, que Ele é o teu pai, que Ele te ama, e aí você fica firme no meio da tempestade. Isso é provação. É Pedro lá no meio da tempestade, pede para andar sobre as águas, anda sobre as águas, e ali ele está sendo provado a fé dele. E ele, por algum momento ali, ele vence, daqui a pouco a fé dele esmorece, enfraquece, e ele começa a afundar. E aí ele clama o Senhor ajuda a levantar novamente, não é verdade? Então isso é provação. Tentação não. Tentação só vem de Satanás. O Senhor não tenta ninguém. Tentação é aquela influência que Satanás usa, bombardeando nossa mente, nossa vista, nosso coração, para nós pecarmos. Tá bom? Que fique bem claro isso. Tentação e provação é diferente. Então, a Bia leu que Deus não tenta ninguém. Aqui também fala de Mateus 4, do 1 ao 11. A leitura é longa, mas vocês leem depois, que é o discurso do próprio Cristo sendo tentado pelo diabo. Interessante que nesse episódio, a Bíblia diz, nesse texto, que o Espírito Santo pegou Cristo e levou ao deserto para ser provado.
para ser tentado, mas ele não tentou. Por quê? Porque Cristo precisava passar por essa provação. Venceu Satanás no deserto. Vocês lembram daquele episódio? Vocês vão ler. Que o Satanás vem e tenta Jesus. Está com fome, transforma essa pedra em pão. Sabe, aquelas 3 tentações? Leva ele ao alto do pináculo, oferece os reinos da terra. Enfim, ali o Satanás está tentando ele. Mas o Espírito Santo o levou para prová-lo, para que ele vencesse Satanás. E ali, vencendo Satanás, já o prepararia para futuramente ele vencê-lo definitivamente na cruz. O que Cristo fez na cruz era um ato de muita fé e de muita convicção. Ele tinha que estar muito firme em Deus para conseguir vencer como ele venceu na cruz. Por isso, a primeira prova dele já foi no deserto, de cara com Satanás, porque ele precisou, assim, como se fosse uma fase de videogame, já o nível hard. Meu irmão, já vai ter que derrotar o Satanás aqui, porque o que te espera é algo muito sério e muito grande. Você vai ter que estar muito firme em Deus para você vencer. E glória a Deus, o nosso Cristo venceu tudo. Amém? Continua aí, Duda, por favor. Ele disse para aquela mulher pega em adultério: vai-te e não tornes mais a pecar. João 8,11. E ainda para aquele paralítico que foi curado em Betesda: já estão são, não peque mais para que não te suceda alguma coisa pior. João 5,14. Ele não os mandaria fazer alguma coisa que eles não pudessem fazê-lo. Somos, pois, pecadores por divisão própria, e pecar ou não pecar é um ato da nossa deliberação. Ninguém então diga que pecou enganado ou sem querer, pois que todo pecado é voluntário e intencional. Então, aqui, interessante. Pecado é um ato voluntário, ou seja, é totalmente intencional. E justamente por ele ser totalmente voluntário, que ele é totalmente responsabilizado. Tá entendendo? Porque foi totalmente voluntário. Você fez porque você optou. O diabo tentou? O diabo tentou. Mas você poderia dizer não. Você poderia negar. Então ele foi um ato voluntário. E por isso nós somos totalmente responsabilizados por esse ato. A gente nunca pode dizer, eu pequei por causa de fulaninho, eu pequei por causa disso. Não, nós sempre teremos a opção de não pecar, entendeu? Sempre será um ato voluntário. Por mais difícil e tentador que seja a tentação que o diabo nos ponha, mas você sempre vai poder dizer não, tá bom? Então, primeiro ponto da característica do pecado, ele é um ato voluntário, deliberado, amém? Segundo ato, pecado, segunda característica, é um ato interior. Vai lá, Du. Justamente por ser o pecado um ato interior, que devemos nos abster de julgar as pessoas e que assumimos uma postura de falsa santificação. Jesus Cristo nos ensinou que qualquer que olhar para uma mulher com cobiça, desejando-a em seu coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. E qualquer que sem motivo se ira contra o seu irmão já está sujeito a sofrer o julgamento de Deus. Mateus 5, 21 e 22. Estas são atitudes concretas, produzidas no mais profundo de nosso coração, que ninguém vê e que, no entanto, podem ou não vir a se exteriorizarem. Como, pois, poderão julgar as atitudes do interior de outrem? Muito bom. O que a gente vê aqui? Que o pecado é um ato interior, ele nasce no nosso coração. Esses dois textos aqui de Mateus citado, qualquer que sem motivo se irar com seu irmão, ou qualquer que com cobiça olhar para a mulher do seu irmão e desejando, ou seja, começa aqui, ninguém vê. Ninguém está vendo que o seu olhar é um olhar cobiçoso, desejoso, ou se é um olhar impuro. Está entendendo? É algo do coração. Ninguém sabe se por dentro você está irado com teu irmão ou não, porque é um ato do coração. Pode ser que essa ira se externalize e eu vá lá e brigue com meu irmão e faça tudo que a ira está mandando meu coração fazer. Mas o fato de eu externar esse ato já é pecado, externando ele ou não. Se eu já estou com ira com meu irmão, já pequei. Se eu vou lá e faço propriamente o ato e mato ele e rebento ele, eu continuei pecando, mas o pecado já nasceu lá. Se eu não for lá e matá-lo, eu já pequei, entendeu?
Se eu cobicei a mulher, não quer dizer que só se eu pegar a mulher do meu próprio, se eu peguei. Não, se eu só cobicei no coração, eu já pequei. Então, o pecado é um ato interior, tá bom? E por ser um ato interior, nós temos que guardar o nosso coração. A Bíblia vai dizer assim, ó, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, a gente vai ler Mateus 15:19, por favor, Lu, que é um texto que mostra isso bem claro para todos nós. Mateus 15:19. Porque do coração procedem seus pensamentos, maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos ou blasfêmias. É do coração que procede tudo isso. O primeiro pecado que aconteceu lá no céu, com Lúcifer, que era um ser de luz, estava num lugar onde nunca houve pecado. Ele não tinha uma referência de pecado para aquilo tentar ele e ele pecar. Ele estava no céu, um lugar puro, anjos, arcanjos, serafins, o Senhor, o Espírito Santo, Cristo, aquele lugar extraordinário ao qual um dia nós vamos morar com o nosso Senhor, na presença dele. Tudo perfeito. Não tinha um pecado para que tentasse, e não tinha nenhum tentador para que o tentasse. E a Bíblia vai dizer que o próprio Satanás, ele no coração dele nasceu a iniquidade. A Bíblia diz assim, ó, tu eras perfeito no teu caminho, até que no teu interior, no teu coração, achou-se iniquidade. Então ele é um ato que vem de dentro, tá entendendo? É do coração, por isso precisamos guardar o nosso coração. Amém? Tiago 1, 11, 12, por favor. Bia, lê pra gente, passa pelo microfone para ficar bem áudio aí, o áudio ficar alto para o povo ouvir. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Então, segunda característica, pecado é um ato interior. Vamos à terceira característica, Duda. Pecado é um ato individual. Uma nação inteira pode vir a cometer um determinado tipo de pecado contra Deus. Porém, cada um de seus cidadãos cometeu aquele pecado individualmente por sua própria vontade. Ninguém é obrigado a pecar só porque um outro indivíduo pecou. Não somos moralmente obrigados a nada neste universo. É exatamente na individualidade do pecado que encontramos a base para a salvação e para julgamentos individuais também. Romanos 3, 9 ao 12. Romanos 3, do 9 ao 12. Lê aí pra gente, por favor, Larissa, a gente aprender que o pecado é um ato individual. Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só. Tá vendo? Não há nenhum só que faça o bem. Todos pecaram. Ele é individual. E o interessante a gente ver aqui, me veio à mente, justamente um caso assim, porque às vezes a gente quer botar a culpa na pressão do ambiente. Então, por exemplo, trabalho. Quem precisa de trabalho aqui? Todos nós precisamos trabalhar. Aí você está lá no teu trabalho, Eric, você é funcionário lá da casa de tintas lá. Aí você está trabalhando. Aí, o gerente tem uma cultura onde ele sonega ou onde ele mente pro cliente. Às vezes até o próprio dono já tem uma cultura naquela empresa onde ele usa a mentira para ter proveito em alguma coisa. Aí você é funcionário, Lu. Aí você é funcionário, Eric. Aí você fala, pô, ou eu entro nessa roda, ou eu minto também, ou eu vou ser mandado embora.
Aí é o quê? Aí você fica pensando, né? Mas eu preciso de emprego. É para isso que você precisa da sua fé, para confiar de que o Senhor é que te sustenta e que Ele vai te honrar nas suas decisões sempre que você optar por obedecê-lo. A pressão do trabalho não justifica você pecar. Ah, mas é porque eu preciso do sustento. Não, você precisa do Senhor. Você precisa do Senhor, que é Ele quem nos sustenta. Nem dentro de um ambiente de trabalho totalmente, qualquer um talvez justificaria assim, não, aí é permitido, né? É por um bem maior. Não. Ah, mas todos estão fazendo. Se eu não fizer, é a pressão, o chefe mandou eu fazer. Se eu não fizer, eu posso ser mandado embora. Ah, então você tem a opção de não fazer. É só não fazer. Se ele vai te mandar embora, obrigado, mas eu obedeci ao Senhor. É melhor obedecer ao Senhor do que obedecer ao chefe. Tá? Então, por isso, mesmo com a pressão desse exemplo que eu dei, onde todos estão fazendo para manter o emprego, não se justifica você também fazer. O pecado é um ato individual. Se você fizer, cada um daqueles todos que estão fazendo vai dar conta desse pecado. E você também. Por isso nós devemos nos afastar dele, por mais doloroso que seja. Dá um exemplo. Esse exemplo do trabalho. Mas o que o chefe falaria? Não, o chefe, por exemplo. Diga para o cliente que esse material vai... Diga para o cliente que esse microfone que você está vendendo, ele é estéreo, ele capta o som de fora, de dentro, ele é altamente potente. Monta uma característica do microfone que ele não tem, ele é um microfone michuruca, entendeu? Mas aí o chefe manda você dizer para o cliente que ele é de alta potência. Você está mentindo, você sabe disso, porque você é um cara que trabalha com aquele material que você já conhece. Aí você mente para agradar o chefe para vender, entendeu? Um exemplo, você é um mecânico. Diga para o chefe, diga para o cliente que o problema do carro é a suspensão, mas na verdade você é mecânico, você sabe que não é a suspensão, é só uma buchazinha mole. Não, mas diga, ele não entende de carro, ele vai pagar. E aí você obedece a pressão do chefe para que o chefe enriqueça, ganhe dinheiro através da mentira dele e da sua. Tá entendendo? Entrei mais 1000 exemplos desses. Você vai trabalhar como professora, né? Já trabalha como professora hoje, estagiando, e vai ser professora mesmo futuramente breve. É a escola virando para você e dizendo assim, não, dá 10 para todo mundo, porque eu quero que os pais se sintam satisfeitos e as crianças continuem aqui. Se ele errou, não tem problema, arruma um jeito de fazê-lo acertar. Aí você, vou ter que dar o 10 para a criança, vou ter que passar mesmo a criança sendo uma criança que não aprendeu nada. Eu estou todo dia com ela, não aprendeu nada, mas eu vou ter que passar a criança, porque senão a criança vai sair da escola e aí eu vou perder aquela matrícula e aí a escola vai perder grana e isso pode intervir no meu emprego, tá entendendo? Aí você prefere obedecer ao chefe ou a Deus? Pressões 1000, cada um pode puxar um exemplo para si. Beleza? Entenderam? Ficou claro? Então vamos para a quarta característica, Duda. Pecado é um ato universal. Nós vimos que ele é individual, mas ele é universal. Vocês vão entender o que isso quer dizer. Ao mesmo tempo em que é individual, o pecado também é um ato universal. Ou seja, qualquer ser humano que já tenha existido, existe ou venha a existir, com exceção de Jesus Cristo. Com certeza absoluta, em algum tempo de sua vida, pecou ou pecará. Romanos 3:20. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Simples, todos pecaram. Então ele é universal, não tem ninguém que não pecou. Por isso que está dizendo que é universal. Todos inclui todo e não exclui ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que teve um que não pecou. Continua lendo, Duda. Isto acontece pela inclinação que temos para o mal, transmitido a nós pelos nossos primeiros pais. Se Jesus fosse fruto do relacionamento da carne, não poderia, como nós, deixar de pecar. Somos, pois, pecadores também por natureza, e isto podemos perceber no episódio da pesca maravilhosa, onde Pedro disse para Jesus Cristo, Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas 5:8. Note que ele não disse que estava em pecado, mas sim que em sua natureza era um homem pecador. Interessante, né? Afaste-se de mim porque sou um homem pecador. Está falando da essência. Está falando, afaste-se de mim porque eu pequei. Então todo homem, em sua essência, é um pecador. Mas aqui ele falou, né?
se Jesus fosse fruto do relacionamento da carne, não poderia, como nós, deixar de pecar, porque já nasceria com a inclinação para o pecado. Todos nós, todo ser humano, tirando Adão e Eva, já nasceu com uma inclinação para o pecado. O caminho natural vai ser pecar. Você vê crianças assim e fala, gente, é desobediente desde novinho, assim, quem ensinou ele que isso é desobediência? Né? Todos nós já nascemos com a inclinação para o pecado. Por quê? Porque isso já veio na semente de Adão. Todos nós somos da semente de Adão. Adão não nasceu com a inclinação para o pecado. Adão optou, Adão e Eva, a pecar. Que é como diz um pastor que eu gosto de ouvir, Adão e Eva não tinham umbigos. Justamente que eles são os primeiros, né? O umbigo mostra que você veio de alguém, né? Do cordão umbilical. Mas como eles foram os primeiros a serem criados, eles não tinham inclinação para o mal. Por isso o Senhor comungava com eles todos os dias. Mas o pecado o fizeram cair, e a partir dessa matriz, a partir desses cabeça de raça, da nossa raça, todos que viemos dele já nascemos com o pendor, com a inclinação para o pecado. Por isso Cristo, que não nasceu da semente do homem, ele nasceu da barriga de Maria, mas vocês que conhecem a história de Cristo, acredito que quase todos conheçam, como é que foi o nascimento de Cristo? O próprio Espírito Santo desceu sobre Maria e a engravidou, e pôs Cristo lá dentro. Então Cristo, embora seja filho de Maria e de José ali, né, mas a natureza dele é divina. Ele veio do próprio Deus, e ele é o próprio Deus que se esvaziou da sua divindade. E aí ele veio e usou, né, nasceu como homem na barriga de Maria, mas a natureza, o DNA dele não é o DNA de Adão, corrompido, inclinado para o mal. Por isso, ele já nasceu sem pecado e pôde, através de suas escolhas, sendo tentado, não pecar. Tá? E aí, Duda, a gente vai ler aqui agora Gênesis 8:21. Quem é o da vez? Lu? Gênesis 8:21 vai explicar isso que eu estou falando. Deixa ela ler, que vai ficar claro. Só, por favor, Sônia. Eu vou deixar você fazer a pergunta. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Porque é mau o seu desígnio desde a mocidade. Ô, Lu, algum outro, por favor, pega uma outra versão que tem essa palavra inclinação. Alguém consegue abrir rápido? Abre aí, Bia, em outra versão sem ser da sua mãe? Enquanto isso, você faz a sua pergunta, Sueli. Tá, minha pergunta tem a ver com o que você falou. Pega o microfone. Aí, Bia, tu busca uma outra versão, porque desde a sua mocidade não ficou tão claro. A Bíblia tem isso, né? Versões que às vezes fica claro uma coisa, uma ideia, e outros não fica tão claro. Mas isso tudo faz parte mesmo, porque a Bíblia ela é vinda de uma língua diferente, grego, vem de uma língua hebraica, então a gente pega, nem toda palavra corresponde à palavra certinha do português. Então as pessoas pegam alguns significados daquela palavra e dali vem as traduções. Uns traduzem com um significado, outro com outro, mas a essência é o mesmo, entendeu? Então, talvez uma outra versão aí vai trazer melhor ideia do que eu queria que vocês ouvissem. Mas Posso faz a pergunta, Sueli. Então, é o seguinte, na Bíblia diz que o Senhor Jesus também foi tentado, né? Mas aí você está me dizendo que ele não tinha inclinação para o pecado. Então, ele não pecou justamente por ele não ter essa inclinação para o pecado. Então, não adianta que ele não iria cair na tentação, tá? Porque, ao mesmo tempo que diz isso aí para mim é novo o que você está dizendo. Eu compreendo que ele veio do Senhor, que ele não veio do fruto de Adão e Eva, ok. Mas, para mim, ele sofria as mesmas tentações que nós. Piores. Entendeu? Então, assim, mas ele não tinha essa inclinação para o pecado. Sim. Então, como que é isso? Então, a gente está falando da essência. O DNA dele não é corrompido como todo o nosso, porque nós viemos de Adão, tá? O Adão pecou, ele era o cabeça de uma raça e todos nós, a partir dele, já nascemos com essa inclinação para o pecado. Tanto que todos nós já nascemos distantes da glória de Deus. Todos os pecados estão distantes da glória de Deus e carecem de Cristo para nos reaproximarmos a Deus. Por isso que Cristo precisou vir e morrer
e pagar o preço dos nossos pecados. Através do seu sangue que purifica o homem de todo pecado, a Bíblia vai dizer, nós agora lavados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele, nós podemos novamente ter a natureza de Cristo agora, que é sem pecado. Tá entendendo? O homem sem Cristo tem a natureza de Adão, inclinada para o pecado. E o homem após Cristo, por isso que Cristo na nossa vida não é uma melhora, Cristo é um novo nascimento, porque precisa ser mudado o nosso DNA. A semente que Ele coloca em nós é a semente do amor derramada pelo Espírito Santo. Está entendendo? Por isso agora, com a natureza de Cristo, nós não temos mais a inclinação do pecado. Então, uma coisa é inclinação para o pecado, outra coisa é tentação. Cristo não teve a inclinação para o pecado que nós tínhamos antes de Cristo, né? Mas ele foi tentado como nós. Ele poderia sim optar por pecar. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Ou seja, ele foi muito mais tentado do que nós, porque o diabo sabia que ele era o Filho de Deus. E que se ele destruísse Cristo, se Cristo pecasse um pecadinho que fosse, toda a obra da redenção iria por água abaixo. Porque o Pai precisava de um cordeiro puro, santo, para que esse cordeiro puro e santo morresse no nosso lugar como um sacrifício substitutivo. Aquele desenho que já vem se falando desde o Antigo Testamento, com os sacrifícios que sacrificavam, né? As suas ovelhas tinham que ser pura, limpa, sem mancha. Justamente já era um retrato de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é essa ovelha pura, sem mancha, sem pecado nenhum. E por isso ele pôde morrer na cruz e carregar consigo todo o nosso pecado. Ele foi substitutivo. Ele morreu pelos nossos pecados, justamente porque ele não tinha pecado. Tá? Pode continuar com a pergunta. Então, só para resumir, então, de acordo com o que você falou. Então, nós nascemos de natureza adâmica, certo? Então, nós temos inclinação do pecado. A partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, e aí o Espírito Santo passa a morar em nós, nós perdemos essa natureza e passamos a ter a natureza de Cristo. Nova e aí, natureza. Beleza. Tá. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, não é o Espírito é a mesma Santo em criatura melhorada. Por isso você e eu precisamos de Cristo. Beleza. Nova criatura é. As coisas velhas, o Adão, a natureza inclinada para o pecado, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Até me arrepio com esse texto. Coisa linda. Entendeu? Então, mas Cristo nasceu sem inclinação? Sim, porque ele não nasceu do homem. Tá entendendo? E nós sim, nascemos com inclinação. Mas é injusto. Vou repetir uma frase que eu já falei, que eu sei que é uma frase linda que eu aprendi. Mas é injusto nós já nascermos inclinados para o pecado. Assim não tem como nós vencermos. Quem pecou foi Adão. O que eu tenho a ver com isso? Agora eu já nasço com uma inclinação para o pecado esse que vai me levar para o inferno. Isso é injusto, sim. Isso sim, é verdade. Só que da mesma forma que você não tem nada a ver com essa história do pecado do Adão, você também não precisou fazer nada para Cristo vir, morrer por você e te dar a salvação. Tá entendendo? Então, da mesma forma que você não tem culpa no pecado de Adão, você também não tem mérito na salvação por Cristo. Vamos lá? Então, Adão e Eva tinham inclinação para o pecado ou não? Adão e Eva não. Não tinha inclinação do pecado? Não. Porque eles não vieram da natureza. Só que eles foram tentados e caíram em tentação. Eles foram criados perfeitos também. Mas o fato de ser criado perfeito não impediu eles de pecarem, porque o diabo o tentaram e eles pecaram. Da mesma forma que Cristo, ao nascer santo, não impediu de que ele pecasse. O diabo tentou mais do que a nós. O que fez com que ele não pecasse foram as suas escolhas e obediência a Deus. Beleza, galera? Podemos avançar? Bia, você tem a versão nova? O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Essa versão ficou mais clara, tá vendo? Pois o seu coração é inclinado para o mal desde a infância. Desde que nasce,
coração já inclinado para o mal, todos nós. Tá bom? Acho que ficou claro, né? Podemos avançar? Então vamos para o próximo. 5º ponto. Pecado é um ato de rebeldia. Vamos lá, Duda. Deus se sente ofendido com o nosso pecado. Ele o abomina e o repudia com todas as forças de seu coração. Ele se sente no pleno direito de nos julgar quando deliberadamente resolvemos nos rebelar contra as suas santíssimas leis. Isto é insolência, isso é afronta, isso é rebelião. Estamos provocando o augusto Deus a ira e tão certo quanto ele vive. Sofremos a justa punição. Todo pecado, por menor e mais desprezível que seja aos nossos olhos, é um ato vergonhoso e extremamente mau, pois que se constitui em um desafio declarado às leis estabelecidas por Deus. Bia, já está na boa aí? Lucas, o que está se falando aqui? Que o pecado é um ato de rebeldia. Pecado não é uma falha. Porque isso aqui é importante a gente falar. Pecado não é uma coisa simples. Pecado é uma rebeldia a uma lei colocada pelo Senhor. Uma lei que veio baseada nos princípios santos do Senhor. E é uma rebeldia, é uma aversão, é você se rebelar contra aquela lei. Tá? E aqui ele cita, né? Por menor e mais desprezível que sejam os nossos olhos. Talvez os nossos olhos falem assim, que é isso, era só uma borracha que eu peguei do meu coleguinha. É só uma carteira que eu achei, achado não é roubado. Eu achei e não me preocupei em procurar de quem era o dono. Entendeu? Você abriu lá, tinha o dinheiro, tinha lá um cartão, tinha o nome do camarada no cartão, mas eu vou procurar na internet, eu vou procurar onde seja. Ele perdeu. Se é com ele, eu vou tirar proveito. Talvez para você já justificou no teu coração, mas isso não quer dizer que você não se rebelou contra o que é certo. Pecado é uma rebeldia. Bia, lê pra gente, por favor, aí, vai. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a razão. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e esperá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoides. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, um pouco açoite será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Essa é uma parábola que Jesus conta, uma história que é muito séria. Isso aí tem muitos ensinamentos. Depois vocês leem com calma. É a história do Senhor que saiu e deixou um servo para cuidar dos conservos. Vamos dizer, um servo maior sobre conservos menores. Eu vou e deu as leis para você vai cuidar deles, você vai fazer isso. Você vai fazer que todos obedeçam as minhas ordens. Eu passei ordens para você e você vai passar as ordens para todos os outros, tá? Aí a Bíblia diz que ele saiu e aí o servo que deveria passar as ordens por debaixo, ele zoou o plantão. Ele não se preocupou em obedecer e a Bíblia diz que ele se bebeu e ficou curtindo a vida, achando que o Senhor ia demorar a voltar. Achando que não, depois eu resolvo isso. O Senhor volta e pede contas. E aí quando ele volta, está todo mundo em desobediência. O que ouviu dele as ordens e os de baixo que não ouviram dele as ordens. Mas todos estavam em desobediência. Aí a Bíblia diz que ele, aquele que soube das minhas ordens e desobedeceu, receberá um castigo de muitos açoites. Grandeza, muitos açoites. E aqueles que não souberam, receberá castigo de poucos açoites. Olha quantas coisas temos aqui para aprender. Primeiro, sabendo ou não sabendo, todos receberão castigo. Nós falamos isso na aula anterior.
que o pecado, independente se você conheceu a Bíblia e as leis de Deus, ele escreveu no coração do homem. Todo homem, conhecendo Cristo ou não conhecendo Cristo, conhecendo a Bíblia e seus princípios ou não conhecendo a Bíblia e seus princípios, tem uma lei dentro do seu coração que rege a vida dele. O indígena lá, que nunca o homem branco pisou naquela terra, ele sabe que não pode matar o seu coleguinha, ele sabe que o que é do outro, não é dele. Já nasceu nele essa lei. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a sua lei. Depois a Bíblia veio destrinchar essa lei em detalhes, tudo bem, mas todos sabem. Então, voltando para o exemplo, um soube diretamente do Senhor e outros soube porque sabe o que é certo e errado, mas não soube daquele camarada. E aí o que acontece? Aquele que soube, castigo maior. Aqueles que não souberam, castigo menor. Isso já responde uma outra pergunta. Ah, Tiago, existe pecadinho e pecadão? Então, em termos de desobediência, em termos de rebelião à lei de Deus, não. Todos são pecados e todos são graves. Da mesma forma que uma corrente cheia de elos, qual é o elo mais importante? Não existe. Um só que seja fraco ali vai arrebentar e tu vai cair. Então todos os elos têm sua grandeza importante. Cada elo que se tornar um pecado, seja ele pequeno ou grande, vai fazer você cair. Então, em relação a ser pecado, não tem grandeza. Tudo é pecado. Tudo é desobediência e rebelião a Deus e nós vamos dar conta disso. Agora, em relação às consequências desse pecado, sim, há pecadinho e pecadão. A Bíblia vai dizer nesse texto que aquele que soube da vontade do seu Senhor e não praticou, receberá muitos açoites. Olha a consequência. E o que não soube, poucos açoites. Então, na consequência, sim, há pecadinho e pecadão. Beleza, turma? Eu acho que ficou claro. E esse tema é muito importante vocês aprenderem, porque é algo que a vida inteira vocês vão precisar. Isso vai passar pela vida de vocês e vocês vão ensinar a outros. Podemos avançar, então? Pecado é um conceito divino. Foi o próprio Deus que determinou o que é pecado. Vai lá. Este não é um conceito humano, este não é um conceito material. A primeira vez que a palavra pecado aparece mencionada em um livro é nas páginas das Escrituras Sagradas. E ele é assim, denominado pela boca do próprio Deus. Gênesis 4:7. Aí, Lu, tá na boa aí, Gênesis? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Isso aí foi lá no início, na conversa que Deus estava tendo com Caim e Abel. Então lá no início, o Senhor já determinou que o erro é o pecado. Aquilo ali é pecado, ele já deu o nome, pecado. Por que eu estou falando isso? Continua, Duda, e a gente vai esclarecer. No tempo em que ele foi assim chamado, é bom que se diga, não havia ainda líderes religiosos, estudiosos do comportamento humano ou cientistas sociais. Se Deus chama pessoalmente pecado de pecado, quem somos nós para dizer que ele é apenas um errinho, um complexo a ser vencido ou um desajuste social? Muito bom. Por que é interessante isso, irmão? Porque a gente tende a romantizar. Às vezes é um pecado que a gente olha assim, é pequeno, e a gente fala, não, foi só um vacilo, foi só um errinho, foi só um escorregão. E a gente começa a tirar a força e o peso do pecado. A gente vai começando a, sem perceber, o pecado vai começando a fazer parte da nossa vida, porque a gente acha que o pecado mesmo é só trair a sua mulher, ou é só matar alguém. A gente começa a classificar, não, isso sim é um pecado. Mas, esse vacilinho aqui foi só um escorreguinho, foi só um vacilozinho. E aí a gente não dá nome ao pecado. E a Bíblia nos ensina que o caminho de volta do arrependimento de um pecado é justamente o reconhecimento. Quando você peca, tem volta para todo mundo, tem perdão para todo mundo que peca. Só que o começo do perdão é justamente o reconhecimento do seu pecado. Só que se você ficar romantizando seu pecado, achando que ele é um errozinho, achando que ele não foi nada demais, assim que acontece, você não vai buscar arrependimento, não vai buscar o perdão e vai ficar vivendo com esse pecado na sua vida, te atrapalhando a ter comunhão com Deus e viver a sua santidade. Então, pecado é pecado. Qualquer erro que haja é um pecado.
e nós, quando pecarmos, devemos correr para Deus, nos arrependermos, pedirmos o seu perdão que já foi liberado para nós. A Bíblia diz que Ele está pronto a perdoar, Ele está de prontidão. Na verdade, Cristo já perdoou todos os pecados na cruz. A Bíblia diz que Ele carregou consigo todos os pecados de pessoas que viveram antes dele, os pecados que viveram com Ele e dos pecados nossos que não vivemos na era que Ele viveu aqui na terra. O sacrifício dele pagou por todos os pecados, os de antes, os do momento e os futuros. Então, fique tranquilo, todos os nossos pecados já estão perdoados. A questão é, você se arrependeu deles e chegou até Cristo e tomou posse do perdão já liberado? Se não, você está vivendo uma vida em pecado, pecado esse que vai te levar para distante de Deus, e quando você morrer, sinto muito, a Bíblia diz que você vai viver a sua eternidade longe de Deus no inferno. Então é tempo de nós nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor que já deliberadamente nos ofereceu o seu perdão. Só cabe a nós reconhecer o nosso erro, nos arrependermos e aceitarmos o seu perdão. Amém, irmãos? Beleza? Se vocês tiverem dúvida, podem estar. A gente está indo para o último tema. Vamos dar para terminar a lição hoje, nessa aula. O pecado é cometido apenas contra Deus. Vamos lá, Duda. Há no coração de todo ser humano uma tendência para racionalizar, humanizar e curar o pecado das outras pessoas, como se tivéssemos em nossas mãos o poder necessário para as libertar. Parece até que nós esquecemos que o pecado não é uma doença material, é espiritual, que não possui cura ou paliativos, é sempre fatal, e que atinge as pessoas enfermas tanto quanto os seus curadores, é universal. Não pecamos contra um homem ou uma instituição qualquer, pecamos única e exclusivamente contra o Senhor Deus, e creio que foi exatamente isso que o Espírito Santo quis nos ensinar no Salmo 51, versículo 4. Salmo 51, versículo 4, o salmista vai dizer: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar e puro no teu julgar. Aqui é interessante. Ele diz que todo pecado é cometido apenas contra Deus. Por que é cometido apenas contra Deus? Porque é Ele quem criou as leis que determinam o que é pecado. E a pecada que eu ofenso a Duda, vai entristecer a Duda, é uma ofensa? Eu estou errando contra ela? Sim. Mas primeiramente é um pecado contra Deus, porque foi Ele quem determinou que eu não poderia ofender o meu irmão. Está entendendo? Então todo pecado é contra Deus. Por isso que o Salmo vai dizer: pequei contra ti, somente pequei. E na verdade ele afetou os outros. Então mesmo que o seu pecado afete a todos, ou afete só você, porque às vezes é um pecado que só afeta você. Pornografia é um pecado que só afeta você. Entendeu? Tem pecados que só afetam a nós. Entre tantos. Mas a maioria deles afeta os outros, né? Porque nós somos seres conectados. Mas o pecado é sempre uma desobediência contra Deus. Então a gente deve sempre nos retratarmos com Deus. E se eu vacilei com a Duda, se eu agredi ela, ou se eu peguei algo dela, roubei algo dela, eu tenho que pedir perdão a Deus e tenho que restituí-la pelo mal que eu fiz. Até porque o meu verdadeiro arrependimento sempre vai passar pela restituição. Vou repetir: o verdadeiro arrependimento, o caminho de volta para o arrependimento, começa pela restituição. Não adianta eu dizer que eu me arrependi de ter roubado o celular da Duda e não devolver o celular dela. Ah, mas eu quebrei e me roubaram. Não tem problema, foi você que roubou dela. Então, se você realmente se arrependeu, você vai trabalhar, você fala: Duda, me desculpa, hoje eu não tenho. Então, toma o meu. Eu vou ficar sem. Mas eu me arrependo do que eu te fiz e toma aqui. Entendeu? Esse é o verdadeiro arrependimento. Agora, o verdadeiro arrependimento, que é só perdão e não ter restituição, duvide desse arrependimento. Duvide. Porque o arrependimento é algo que nos constrange tanto, que a gente precisa aplacar o máximo do mal que a gente fez. Entendeu? E mesmo assim, às vezes a gente não vai conseguir, porque a ferida, a desconfiança vai ficar, né? Mas o caminho de volta de um arrependimento é restituição. Beleza, galera?
Eu acho que aqui a gente finaliza. Vamos agora para a conclusão. E aí vocês vão ter momentos de perguntas e respostas aí, se quiserem. Vai lá, doutor. Já que todos somos pecadores e de qualquer maneira seremos mesmos condenados à morte eterna, independente daquilo que venhamos a desejar ou a fazer, qual a vantagem então de se viver uma vida regrada, ter uma boa educação, não desejar mal ao próximo ou possuir uma boa religião? Para que nos atermos a princípios morais rígidos, vivermos oprimidos por inúmeros controles humanos, reprimimos nossas emoções e sentimentos e não fazermos o que deseja nosso coração. Não vê Deus o estado aflito em que nos encontramos, deixará Ele que sejamos entregues ao diabo e às suas feras? Não possui Ele poder para transformar nossa natureza decaída, modificar a nossa mente comprometida e nos dar um novo coração? Não providenciou Ele um método, uma instituição, uma pessoa salvadora, qualquer seja o que for, pela qual podemos obter o seu perdão? Isto é o que tentaremos responder em nossa próxima lição. Muito bom. A conclusão é, vimos que o pecado é terrível, que ele nos afasta do nosso Criador, que ele nos coloca numa condição de caminhando a passos largos para o inferno, tá? Vimos que todos pecados instituídos estão da glória de Deus. Vimos que a tentação e nós já nascemos com a inclinação para o mal, ou seja, inevitavelmente todos iremos pecar. Tudo isso. Então as perguntas que o autor traz ali é o quê? Diante disso tudo, o que faremos? E agora? Quem poderá nos defender? Qual é o plano? Se todos já nascemos assim, o que fazer? Veremos na próxima lição, onde falaremos sobre o nosso Salvador. Ele é o método, Ele que venceu o pecado. É através dele e por ele, como falamos, que recebemos a nova criação. Nos tornamos um novo homem, uma nova mulher, e a partir desse novo homem, uma nova mulher, recebemos também o Espírito Santo, que, com a graça de Deus, nos ensina a viver. A graça de Deus é para nos ensinarmos a viver nesse novo, não corpo, que o corpo é o mesmo, mas nesse novo coração, nesse novo DNA, que é o DNA de Cristo em nós. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Pai, obrigado por essa lição maravilhosa e muito séria, Senhor. Que Tu possa nos ajudar a vencer todos os pecados, Senhor. Porque a tentação vem do diabo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convença-nos, Espírito Santo, toda vez que o diabo vier tentar a nossa vida, diante do que os nossos olhos são tentados, os nossos corações. Espírito Santo, precisamos de Ti o dia inteiro. Faça morada em nós, permaneça, preencha todo o nosso coração, não só alguns lados, alguns quartos da nossa casa, mas invada o nosso coração, limpa tudo, purifica e nos ajude a vencer a cada dia o mal que nos apresenta, que nos é apresentado. Precisamos de Ti, Espírito Santo, porque és Tu o maior convencedor que nos ensina a viver corretamente uma vida que agrada a Deus. Nós chamamos, obrigado por mais uma lição.